Pronto, finalmente estamos online mais uma vez. Assim eu espero. Deixa eu conferir aqui. Vocês estão me vendo já? Não sei, já já eu apresento aqui minha convidada. Deixa eu só terminar aqui de ver se está tudo certinho. Se a gente está realmente online. É isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que agora estamos online mesmo, Fernanda. Muito bem, gente. Mais uma vez a gente está aqui, a gente vai fazer a nossa live de segunda-feira. E hoje, sem maiores delongas, eu tenho uma convidada muito especial que eu quero apresentar para vocês. E a gente vai conversar sobre gestão, sobre liderança, sobre como ser um gestor. Então, sem maiores delongas, deixe-me colocar aqui a nossa convidada. Minutinho. Pronto! Fernanda! Seja bem-vinda! Olá, amor. Muito obrigada, obrigada demais pelo convite. Essa troca sobre gestão, ela é sempre importante, né? Porque quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente compartilha. Então, eu só quero agradecer o convite, é uma excelente oportunidade para a gente trocar ainda mais conhecimento. Maravilha, Fernanda. Olha, gente, a Fernanda é uma pessoa muito especial. Eu conheci a Fernanda há muitos anos atrás, a gente já trabalhou junto. E, bom, de lá para cá, a Fernanda teve um crescimento assim, exponencial, muita coisa aconteceu na vida dela. E eu queria, em vez de eu falar, eu queria deixar que ela se apresentasse um pouco, falasse um pouco, né, de quem é a Fernanda, o que ela faz hoje. Depois a gente volta e começa do começo de novo. Mas assim, quem é você? O que você faz hoje, Fernanda? Como é que você atua e tudo? Fala um pouquinho aí de você. Eu sou autora do livro Abraço o Caos. Eu acho que é sempre importante começar, porque essa base de escritora foi muito importante para mim, até porque ela foi resultado de muita experiência prática em gestão, né? Então, eu sou autora do livro Abraço o Caos, sou mentora de gestores. Então, hoje eu trabalho para desenvolver gestores de forma prática, então, trazendo métodos e técnicas. Então, eu trabalho com muita gente que está atuando na gestão ou que quer atuar na gestão, e esse trabalho de mentoria, ele veio de um longo desenvolvimento de gestão. Então, minha de gestão, tanto por atuar como gestora por mais de 16 anos, também como por estudar muito, me aprofundar muito no tema, né? Então, hoje trazer essa forma prática, é sempre bom falar, eu sempre falo, eu falo muito a palavra prática, porque eu acho que a gestão fica muito na parte conceitual e muito no entendimento empírico, né? Então, a Uhum, gente atua, a gente é promovido como gestores e muitas vezes a gente não tem ou embasamento ou treinamento para assumir esses desafios que são tão grandes, e a gente se sente solitário, a gestão, ela é um lugar muito solitário. uhum. Então, hoje, o meu trabalho é apoiar esses gestores no longo e árduo processo de desenvolvimento para que eles consigam tanto se sentir mais preparados para atuar, tanto para que se sintam mais preparados para desenvolver outras pessoas. Porque uma das cobranças que a gente tem no papel do gestor é: você precisa treinar a sua equipe, você precisa capacitar pessoas, e muitas vezes elas não se sentem preparadas nem para si, nem para o próprio trabalho que elas estão exercendo. Então, trazer essa segurança, trazer métodos, trazer essa possibilidade para que eles se sintam preparados para então começar a treinar outras pessoas é a parte mais essencial hoje do meu trabalho. Que legal, Fernanda. Fernanda, e esse tempo que você tem feito gestão, ajudado gestores e novos líderes, o que você acha que é a maior dificuldade quando alguém, né, enfim, chega, né, na liderança, acabou de assumir uma gestão, uma equipe, e aí ele descobre coisas que não ensinaram para ele, né, que não falaram que era daquele jeito que acontecia no dia a dia, na prática, e aí é tarde. Agora ele vai ter que se virar e não tem nenhum manual escrito. O que é que você acha que é
né, nos atendimentos, mentorias que você tem feito, a grande dificuldade que as pessoas têm? Eu vou usar uma frase que eu escutei esses dias para mim, que ela traduz muito isso. Teve uma pessoa que compartilhou, ela assumiu recentemente um papel de gestão e ela compartilhou comigo que ela tinha muito, muito receio do tanto de autonomia que ela teria o dia que ela se tornasse gestora. E quando ela se tornou gestora, ela descobriu que ela não tinha autonomia nenhuma e que ela ia ter que gerir sem autonomia. Eu vou trazer essa frase porque ela me marcou muito, porque é sobre isso. Quando a gente, antes de assumir o papel da gestão, a gente constrói esse papel, como que vai ser, como que a gente vai atuar, as decisões que a gente vai tomar, porque o nosso gestor não atua como ele deveria, porque a empresa não atua como ela deveria, e nada funciona. E quando a gente estiver nesse cargo, a gente vai botar tudo para rodar, porque a gente é muito bom. E o que acontece? Quando a gente assume o papel de gestor, a gente descobre que não é esse mundo encantado, porque um dos primeiros desafios da gestão é você atuar sem autonomia, é você ter essa aprender a persuadir na comunicação, na atuação, a ganhar confiança tanto da alta gestão, da sua direção, quanto da sua equipe. Então, você vai ter que aprender a ganhar um espaço e fazer com que as pessoas tomem as decisões necessárias sem você ter autonomia para isso. É um grande desafio. Caramba, Então, caramba. é Sim, você lidar com a sua expectativa versus realidades. O pessoal não brinca muito com isso na internet? sim, O sim, que eu sim. esperava e o que é a verdade? E é Uhum, isso, e porque também tem uma coisa que a gestão começa a encarar a realidade, é que, e aí eu vejo aí um problema a longo prazo, tá? Que muitas vezes você quando começa, e às vezes até com muita experiência de gestão, tá? E a gente está falando com gente com anos de experiência de gestão, é o problema da falta de visão de futuro aplicada no dia a dia. Hoje em dia, a grande esmagadora maioria dos gestores, eles sobrevivem de apagar incêndios, de cuidar de urgências do dia a uhum, dia, fazer com que a equipe sobreviva aquele dia, só mais um dia. Então, eu preciso que a minha equipe fique bem hoje. O que é o problema disso a curto e longo prazo? Causa uma exaustão muito grande no gestor, né? Porque ele está sempre ali querendo que esse dia funcione e você não tem melhorias contínuas e melhorias de grande impacto na equipe. Então, você não consegue trabalhar com uma gestão evolutiva. E uhum, isso traz uma exaustão muito grande para ele como gestor, porque ele uhum. começa a ficar desmotivado e automaticamente, sem perceber, ele desmotiva a equipe porque a equipe não vê um progresso da gestão dele. Então, por isso que você vê muitos gestores perguntando direto. A pergunta mais frequente que você escuta é: como que eu vou motivar minha equipe? Uhum. Exatamente. É isso que, na verdade, era isso que eu ia até te perguntar agora, porque eu acho que qualquer líder, né, assim, de um lado você não adianta você ter todas as ideias, todos os planos, se a equipe não está junto com você, né? Se a equipe não está engajada, se ela não entende o que você quer, se ela não tem a mesma motivação e comprometimento que você precisa ou que você quer, né? E, enfim, isso é lidar com um monte de complicações, né? De como que a gente, como ser humano, reage, né? Então, assim, como fazer isso, Fernanda? Como a gente faz para tirar o melhor das pessoas de forma, enfim, que elas queiram e tal, enfim. Como que é que você Eu, ajuda a fazer eu, isso? Eu vou recorrer a quem mais sabe, tá? Então vamos lá. Abraham Maslow, que é um dos grandes nomes da gestão, ele Sim. fala uma coisa que tem tudo a ver e é uma coisa que geralmente a gente não dá tanto significado, porque a gente acha isso tudo muito conceitual, mas na prática isso tem um peso muito grande, que ele fala da questão da importância da sinergia que a gente tem na gestão. O que ele está falando com isso, tá? Ele se aprofunda muito nisso, na questão dessa autossatisfação, dessa Uhum. sensação de satisfação profissional que tem. O que é a sinergia? Primeiro de tudo, tem que existir uma sinergia entre o profissional, o profissional tem como objetivo,
o que que o gestor tem como objetivo e o que que a empresa tem como objetivo. Por que que eu estou citando isso primeiro? Se isso não existir uma sinergia, se isso não estiver interligado, nada, nada que você fizer vai dar certo. Por quê? Uhum. Porque existe um desalinhamento de propósito. A palavra está batida, mas vamos lá. Tem um desalinhamento de propósito. Uhum. Então, por mais que você force a barra e as coisas funcionem, elas vão funcionar no superficial, o que quer dizer que você vai precisar de um esforço muito grande para conseguir uma motivação mínima dessa equipe. Por quê? Porque não é aquilo que realmente ela quer fazer e ela sabe fazer e ela está engajada a fazer. Por isso que a gente fala muito da questão de olhar para o que a pessoa sabe fazer de melhor, como que a pessoa sabe. Por isso, esse olhar humanizado da gestão é tão importante, para identificar naquela pessoa se ela realmente gosta do que ela está fazendo e sabe fazer o Uhum. que ela está fazendo. Uhum. Então, hoje, o que acontece muito nas empresas, até porque os gestores não têm tempo de gerir, gestor não tem Uhum. tempo de gerir. Gestor Uhum. hoje fica mais para gerenciar tarefas. O Uhum. que mais acontece na empresa, o que menos acontece na empresa é o gestor gerenciar pessoas. Mas se você tiver numa empresa realmente gestor que olhe para as pessoas, primeiro, ele tem que contratar as pessoas certas que estão alinhadas à cultura da empresa e o que a empresa faz. E não é Uhum. uma questão de, não, mas você não vai abrir portas para outros profissionais. A questão que você vai abrir vai ter que fechar. Uhum. Porque isso vai ter, ele vai ficar infeliz. Ele não vai conseguir ter esse alinhamento. Então, é muito Uhum. importante que essa sinergia seja pensada desde o processo da contratação, ou seja, Uhum. você contratar as pessoas certas. E a Uhum. gente hoje demora muito tempo para demitir, muito tempo para tomar decisão. A gente fica nesse processo de, meu Deus, eu tenho que encaixar essa pessoa de qualquer forma. E aí o que Sim, que você faz? Hoje você gasta um tempo grandioso para tentar fazer com que a pessoa se motive, sendo que ela nem gosta do que ela faz. entendi. A gente Ó, começa por aí. olha só, Fernanda, já tem aqui até algumas perguntas aqui. Já tem, eu que eu tô vendo você aqui, mas enfim. Olha só, Aham. a Karine está dizendo o seguinte: na liderança tenho visto muitos colaboradores que fazem a entrega perfeita, mas são introspectivos e gestores que fazem reconhecimento, os mesmos que participam de competições internas desmotivados. Enfim, ela está dizendo o seguinte: vejo que eles não estão preparados para desenvolver pessoas, né? Então, assim, bom, uma coisa que ela fala aqui sobre ser introspectivo, ou ser, né, introvertido, extrovertido, isso faz diferença, assim? Quem é introvertido pode ser gestor, pode ser líder ou não, ou tem que ser só extrovertido? Tá, então eu vou começar dando meu próprio exemplo, tá? Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva, extremamente, tá? Então vamos começar por aí. O que que acontece? Eu me preparei muito para gestão. Então, se você for pegar a minha vida pessoal, eu levo de uma maneira e na minha vida como gestora eu levo de outra maneira. É claro que a extroversão talvez ela cause uma aproximação maior das pessoas, né? Então, você tem uma Uhum, facilidade, o que não quer dizer que você vai ter outras competências técnicas. Então, às vezes, um introspectivo, ele vai ter uma análise mais profunda de algumas coisas, ele vai conseguir. Então, tudo tem características importantes, tá? Então, entendi. qualquer profissional, sendo gestor ou não, ele pode ser introspectivo ou extrovertido. Eu acho que o ponto que ela quis dizer também, que eu acho que é importante abordar, é a visão que o gestor tem sobre o reconhecimento desses diferentes profissionais, que é importantíssimo. É, Uhum, não só o reconhecimento, como o respeito. Então, ao invés de você ali só reconhecer pessoas que são extrovertidas ou que conseguem facilmente posicionar o valor do seu trabalho, é o verdade. gestor ele tem que ter um olhar muito mais aprofundado para valorizar e para potencializar essas pessoas. Vou dar um exemplo. Uhum, Se você tem reuniões ali de brainstorm, reuniões de falar, né, de trocar ideias, e você tem uma pessoa muito introspectiva, você tem que uhum, buscar uma maneira ali de trazer essa pessoa ou para participar, ou se ela não se sente à vontade ali, para dar a oportunidade de outros métodos dela compartilhar ideias. Ela pode, por exemplo, mandar por escrito. Eu já fiz isso, tá? Eu já criei um método.
em que as pessoas poderiam adiantar as ideias e eu compartilhar algumas coisas por escrito. Você tem que identificar, porque às vezes é uma pessoa extremamente criativa, como já aconteceu, tá? De eu ter esse tipo de profissional e eu pensar em outros métodos em que eles poderiam participar. E ela não deixava de contribuir. Então, é só uma maneira diferente de fazer Legal, essa contribuição. legal. Eu não sei se você já viu, é uma coisa que eu sempre cito e falo isso nas minhas mentorias para as pessoas que, enfim, tem medo, né? Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Será? Eu já mentorei gente, uma pessoa que ela nunca tinha se visto como líder, mas todo o histórico dela era de liderança. Eu tive que quase que, entendeu? Assim, foi um trabalho principal foi de convencê-la que ela já era e ela tinha uma dificuldade. E eu lembro, Fernanda, que teve um projeto no Google. Eu não sei se a galera também que está nos vendo aí se ouviram isso, mas o Google foi atrás num projeto, acho que chamou, eu não sei, era Aristóteles? Aristóteles, exatamente. Você com certeza tem que saber desse projeto, né? Eu não sei se a galera sabe, mas é muito legal essa história, né? Então, Sim. o Google foi atrás da equipe de melhor desempenho, né? Como que é que se faz uma equipe de alto desempenho? E eu acho muito legal que é o Google procurando no Google, né? Ele, né, como uma empresa de busca, foi buscar dentro, né? Ele é gigante, qual eram as equipes que tinham isso. E aí, será que é o carisma do líder? Será que é porque, né, a personalidade? Será que é o tempo de convivência das pessoas? Será porque eles são amigos? E nenhum desses critérios, né, atendiam a todas as equipes de alto desempenho, né? Essa aqui tinha uma característica, já na outra também era alto desempenho, mas não tinha. E, e aí você pode detalhar mais, mas o que eles descobriram é que as equipes de alto desempenho tinham uma questão em comum. Elas tinham o que a gente hoje se reúne no que se chama de segurança psicológica, que é o fato de que elas tinham combinadas as regras de como elas deviam atuar como equipe, de forma que ninguém era deixado de fora na hora de dizer o que achava, na hora de dizer o que não concordava. Todos eram ouvidos e esse combinado era feito de forma clara, considerando a opinião de todos e ninguém tinha medo de fazer alguma crítica, de corrigir alguma coisa, de dizer o que pensava. Esse ambiente proporcionava sei lá, né, um ambiente mesmo em que todos podiam fazer o melhor, dar o melhor e conseguir um alto desempenho. Queria que você comentasse um pouco essa história aí. Tá. A gente precisa de duas coisas bem importantes, tá? Eu acho que para uma equipe de alto desempenho. Primeiro, um ambiente com segurança psicológica, né? É muito, muito importante. E segundo, aí eu vou polemizar, tá? Eu vou falar uma coisa que geralmente a gente não se fala e não se fala tanto, não se discute tanto, mas vamos trazer polêmicas. Tem uma outra coisa que precisa-se o que querer. O que que eu vou falar sobre isso? É, vou de novo, vamos de novo falar sobre o Abraham Maslow, porque ele traz muita coisa importante. Ele fala sobre uma coisa que ele briga com o Peter Drucker, tá? Eles têm um desentendimento em relação a. Porque o Peter ele traz muito que qualquer pessoa pode chegar nesse alto desempenho, ter bom desempenho. Já o Abraham ele não acredita tanto nisso, porque ele fala que a gente não pode pressupor que todo mundo foi feito para o alto desempenho. Nem todo mundo foi feito para o estilo de gestão que a gente coloca como correto. Vai existir pessoas que elas só querem fazer o trabalho básico e ir para casa delas e viverem a vida delas e tá tudo bem. Vai existir pessoas que elas querem ser exatamente direcionadas nas tarefas que elas precisam cumprir. Tá? Existem essas pessoas. E essas pessoas, elas não vão se enquadrar em projetos de alto desempenho, como a gente viu no Google. Eu estou trazendo isso porque é muito importante. Aí a gente volta de novo na questão da sinergia. O que, que você quer da empresa e o que, que a empresa quer de você? É Uhum. a primeira coisa que a gente deveria falar numa entrevista de trabalho. Aí a gente vem para a questão do alto desempenho, que aí a gente vem também para a questão de que o Jim Collins fala muito no livro dele sobre empresas vencedoras, que ele fala o que um dos perfis essenciais
para você ter numa empresa de alto desempenho é profissionais autogerenciáveis, Ó, profissionais só que uma coisa, sabem. já foi citado o Jim Collins aqui nos comentários, o Ah, é? Silêncio tá citando, olha, o Jim Collins também vai por aí quando examina as lideranças e tal. Então, você Isso. está, tá Eu vendo? não consigo, eu não Não, consigo ver os comentários, sem não, mas a gente problema. está em sinergia. Exatamente. Vai lá. Então, o Jim Collins fala uma coisa que é muito importante, que a gente, como gestor, deve olhar: é contratar as pessoas corretas e as pessoas que são autogerenciáveis. Não é para você demandar todo o tempo em ter que ensinar o trabalho que a pessoa deveria fazer. Uma coisa é desenvolver pessoas, tá, gente? Que é outra coisa. A outra coisa é você ter que o tempo inteiro falar aquilo que a pessoa tem que ficar fazendo. Então, se ela é autogerenciável, aí você sobra espaço para quê? Para colaboração. Aí você vem para a inovação. Por quê? Porque a pessoa ela está pensando no problema, na solução, ela está cuidando e se comprometendo em trazer resultados. Aí a gente fala de alto desempenho. Então, alto desempenho também está relacionado com perfil e não só com a cultura organizacional e com o ambiente de trabalho. Então, Entendi. a gente está falando aqui, gente, de corresponsabilidade. Para você ter uma empresa que funciona, é papel da empresa, do gestor e do profissional. Ótimo. Fernanda, aqui tem algumas perguntas que eu vou tentar juntar aqui, né? O Guilherme, ele perguntou: todo mundo pode ser gestor? É, não sei o que ele falou. Ah, é uma questão de dom ou é uma questão de preparo? E a outra pessoa, que foi o Flávio colocou também, eu acho que dá para juntar aqui, ele diz assim, tem gente que não queria ser líder, queria crescer na empresa de outra forma, que não gosta de liderar, mas acaba tendo, né, sendo obrigado porque é a única forma de crescer. Então, o que fazer? Primeiro é assim, todo mundo pode ser gestor ou não. Tem gente que não nasceu para isso, não vai ter jeito, tá? E tem jeito. E como é que eu faço se eu não quero ser gestor? Eu sou obrigado a ter? Como é que é? Junta aí e responde o que Então você vamos, então vamos lá. Aí eu vou dar o meu ponto de vista, que é um ponto de vista que é totalmente contrário ao do mercado, tá? Porque todo mundo fala o contrário. Eu, Fernanda, não acredito que todo mundo nasceu para ser líder. Eu não acredito que todo mundo tem a habilidade de liderança. Não acredito. Por quê? Eu vou explicar. O que que acontece? Eu vejo a gestão como uma profissão. Para mim, se a gente for colocar profissão gestor, por quê? Independentemente da área que você atua, você tem que se aprofundar na gestão, que é um mundo, né? Então, você é um gestor que vai se você realmente quer abraçar a gestão e fazer a gestão, você vai precisar estudar e se aprofundar e se desenvolver como gestor. Então, eu encaro a gestão como uma profissão. E ok. eu acho que nem todo mundo tem habilidade para qualquer profissão. Eu, particularmente, não tenho habilidade para 90% das profissões. Eu não seria astronauta, eu não seria, assim, várias coisas, tá? Então, eu não tenho essa habilidade. Então, eu acredito que por ter questões muito de habilidade, de coisas que você precisa ter desenvolvidas ali, você nem todo mundo conseguiria ser um excelente gestor. Qualquer um pode ser? Pode. Se a pessoa definir que ela vai ser qualquer coisa qualquer profissão, ela vai assumir. Ser um Uhum. bom gestor é uma outra coisa, né? Então, E por quê? Porque agora, você vai. então, Pode falar. Fernanda, agora acho que então muita gente vai estar com dificuldade em determinadas empresas, né? Porque, como a Guin aqui complementou, às vezes você não tem outro caminho se você, né? Ou seja, a empresa meio que faz uma pressão para você. Você tem que virar gestor de qualquer jeito, né? Porque senão você não tem mais espaço ali. Você acaba seguindo aí esse seu raciocínio, é, colocando pessoas que não querem ou que não têm esse preparo para ser gestor, e ao invés de. A pessoa é um excelente técnico, e ao invés de melhorar, né, o conjunto, acaba piorando para a pessoa, piorando para a empresa. Como é que faz para sair desse problema? Sim, a gente vai até voltar no ponto que foi a pergunta depois dessa em relação a o que que eu preciso fazer se eu não quero ser gestor, né? Eu acho que está muito alinhado ao que a Aline falou.
que acontece? O grande erro das empresas, primeiro é não entender de gestão e colocar qualquer pessoa no cargo de gestão. Então, se a pessoa ela é tecnicamente boa, então automaticamente eu quero promovê-la, porque eu não preciso ir para o mercado, eu não preciso preparar realmente o gestor, eu não olho na função de gestão. Eu olho que aquela pessoa ela sabe fazer o quê? As demandas, os projetos que tem relacionados, e não necessariamente que ela seria uma boa gestora. É claro que você pode pegar uma pessoa inexperiente e prepará-la para a gestão, tá, gente? Desenvolvê-la. Só que ela precisa o quê? Ela precisa ter essa abertura para esse espaço. O erro hoje que a gente comete nas empresas é que a gente não olha a gestão dessa forma e acaba o quê? Pressionando que essas pessoas virem gestores. E o que o profissional precisa se tentar se posicionar é virar um especialista. Hoje em dia você tem muito mercado e você tem especialistas que ganham muito mais do que gestores. Então, Uhum. você tem especialistas que desenvolvem métodos, gestão, produtos, serviços, enfim, são pessoas que são consultadas o tempo inteiro para fazer tudo, inclusive são parceiros assim dos gestores, porque você tem aí né, uma visão técnica e uma visão gerencial. Entendi. Então, eu acho que tem lugar para crescimento, e muito crescimento, sem necessariamente você precisar virar um gestor. Ou seja, tem que também perceber se a empresa que você está, né, propicia, né, esse caminho, né? Eu sempre digo o seguinte, que você pode não tem que concordar com tudo, né, que a empresa faz, mas tem que ser bom o suficiente para em algum momento, eu sei que Rômulo, isso não é fácil, mas você tem que ter bom o suficiente para dizer o seguinte, aqui eu não consigo mais, né? Aqui eu não tenho mais espaço, ou não é o meu perfil e tal. E não ficar reclamando, né? Porque aí você gera uma situação que você nem sai e nem para de reclamar, né? Você acaba gerando né, um ambiente terrível. Ó, o Flávio está aqui reforçando né, o que você falou, que as empresas erram muito ao escolher os líderes, né? E o Guilherme perguntou outra coisa, que também acho que você já comentou. O gestor precisa ser amigo do time? Ou ele precisa estabelecer limites para não confundir o pessoal e o profissional? Tá? Tem Eu uma. acho que o gestor ele precisa ser próximo do Uhum, time, tá? Se ele vai ser amigo ou não, aí depende da maturidade desse gestor. Então, tem problema o gestor ser amigo do time? Não, se ele souber separar as coisas, tá? Só que necessariamente o gestor ele precisa ser próximo. O que acontece muito? O 880. Ou o gestor se torna aquela pessoa fria e distante do time que não tem proximidade nenhuma para ter uma relação de confiança e de colaboração, ou ele é aquele amigo que não consegue tomar decisão, não consegue ali ter ser uma figura de autonomia, uma figura de orientação e de inspiração para aquele time, porque ele se torna um colega, então ele não tem nem ali a confiança necessária, as pessoas não respeitam o trabalho dele, né? uhum, Então ele vira aquele chefe bonzinho, aquele chefe que aceita qualquer coisa. Então você precisa o quê? Entender o seu papel. Você precisa entender que ali você vai ser uma figura que é importantíssima, é orientativa. É uma figura que vai direcionar. Você é o capitão do navio que vai direcionar para onde todo mundo tem que ir. Se uhum, você não souber diferenciar isso, e vamos falar de forma prática, são nas coisas mais simples, tá? Então vamos supor que você é amigo de alguém do time, que não é difícil, é a coisa mais fácil do mundo, porque até a gente vive no trabalho, né? E você tem um apelido para essa pessoa, tá? Eu sou amiga do Rômulo e eu chamo ele de Rô. Aí, dentro da reunião, eu tô falando uma coisa séria com ele, vou chamar ele de Rô do mesmo jeito que eu chamo ele quando a gente tá no bar? Eu vou tratar da mesma forma? Parece besteira, mas não é, gente. Todas as coisas que você constrói, os elementos que você faz, eles direcionam para essa relação que você vai construir. Então, as coisas precisam ficar nas caixinhas corretas. Então, se você é amigo de alguém da equipe, que a amizade ela fique da porta da empresa para fora e que você consiga. Quando você sabe que você está confundindo as coisas, quando você tem dificuldade de, por exemplo, dar um feedback crítico para o Rômulo, eu uhum. tenho dificuldade de falar que ele precisa melhorar. Qual que é a primeira coisa que um gestor precisa pensar se ele está realmente conduzindo as relações deles de forma apropriada? Você demitiria o Rômulo amanhã, se fosse necessário?
Nossa. Se você pensou, Uhum. é porque tá errado. Entendi. E olha, nossa, quanta coisa aí nessa sua resposta. Mas eu vou pegar aqui uma pergunta, aliás, outra. A Samara perguntou o seguinte: como é que o líder pode conhecer melhor a sua equipe e quanto tempo ele tem para isso? E qual o papel do colaborador nisso? Às vezes, no dia a dia, você acaba entregando a obrigação e não consegue vender isso. E que mais? Como é que faz para o líder conhecer a sua equipe quanto tempo? E a Adri Quirino falou que o autoconhecimento dá essa clareza do seu estilo de liderança e fazer os ajustes necessários para ser assertivo na conexão com cada colaborador. Então, um desafio: como é que eu faço para conhecer as pessoas da equipe e como é que eu faço para me conhecer, né? Ou seja, é assunto para a vida inteira. Mas vamos ver o que você fala. Tá. Tempo, eu acho que é difícil a gente mensurar um tempo, até porque vai depender do tamanho da equipe, do tipo de trabalho que você tem, da proximidade. Então, assim, eu já tive equipes enormes, né? Então, isso depende muito. Mas vamos colocar ali em média que você assumiu uma gestão e minimamente você tem que conhecer de forma rasa seu time em um mês. Que você saiba o nome de todo mundo, que você saiba mais ou menos o que a pessoa faz, que você entenda ali e consiga conduzir um dia a dia. Essa aproximação, ela acontece, você precisa planejá-la, tá? E uma coisa que a gente não faz. A gente planeja tarefas, a gente gerencia, demanda o time, mas a gente não planeja a nossa abordagem de aproximação e é um erro. A gente precisa planejar. Então, qual que vão ser as dinâmicas que eu vou ter com o meu time para eu me aproximar dele? Então, e são dinâmicas variadas, tá, gente? Então, por exemplo, uma dinâmica que é essencial e que todo gestor precisa ter, um ponto de controle individual com as pessoas do seu time. Para quê? Não é para falar de pauta, da demanda que ele tem que entregar, é para alinhar expectativas e orientar, é para falar coisas justamente para você se aproximar profissionalmente dele, para você entender, para vocês trocarem mais. Isso já é um ponto de aproximação. Outras aproximações vão falar de externas. Aí você vê se você vai almoçar com o time uma vez por semana, a cada 15 dias, você vê como que é melhor nessa aproximação. Aí vamos falar de uma outra bem simples, tá? E que faz muita diferença. Muitas vezes você fica o dia inteiro em reunião. Eu vou falar porque isso aconteceu comigo. O dia inteiro. Você mal consegue ver as pessoas do seu time. É o tempo inteiro ali tentando trocar mensagens. O que você precisa fazer? Antes de ir embora, ou às vezes quando você chega, você vai ter que tirar 30 minutos para rodar entre as pessoas, se for presencial, perguntar se está tudo bem, se elas estão precisando de ajuda, sentar do lado delas e dar tempo para que essas pessoas te conheçam e possam conversar com você sobre coisas sem necessariamente ter que marcar uma reunião. Então, o tempo que você disponibiliza para estar do lado dessas pessoas e para puxar assunto e para conversar faz toda a diferença. E também, às vezes, é uma percepção, às vezes, você conheceu essa pessoa e vê que ela não está bem, perguntar se ela está precisando de alguma coisa, se ela quer algum apoio. Então, essas percepções e essas pequenas coisas que você pode planejar e aprender com esse autoconhecimento, aí onde que entra o autoconhecimento? Você percebeu onde você está falhando. Ali onde que, poxa, eu posso fazer uma abordagem diferente, eu posso ser mais próxima do meu time. E como que a gente percebe que a gente não é próximo? Vale muito isso, tá? Hum. É, as piadas. Gente, por favor, sempre observe as piadinhas que o time faz com você, porque elas dizem toda a verdade, tá? Então, se o time, por exemplo, faz uma piadinha assim de. Eu adoro, as piadas são as melhores. Uma piada de tipo, nossa, ainda bem que eu consegui falar com você hoje. Não, nossa, eu nem consegui um retorno do seu e-mail. Nossa, eu fiquei tão lisonjeada. Então, gente, Entendi. São, tá são faltando dicas, aí. né? Fica a dica, né? Para ver se o gestor. Não achem que é brincadeira, porque não é, tá? Então, essas É, piadinhas que sempre acontecem, pegam, não é para você se ofender nada, mas peguem, percebam que está faltando ali uma presença ou o alinhamento de que você não vai conseguir estar presente como eles esperam. legal. Olha só, e você tocou aí num ponto, ou seja, é tempo para conversar com as pessoas, é tempo para individual, é tempo para o controle, e aí entra numa seara que
a gente já, né, a Fernanda, ela é mentora de líderes, mas ela também é mentora de mentores, tá? Fiz uma rápida mentoria com ela sobre gestão de tempo, organização pessoal, que vocês não têm ideia. Isso daria uma outra live para a Fernanda falar sobre organização e gestão de tempo e tal. E aí, uma pessoa aqui, a Samara, disse assim: como é que a gente faz para equilibrar as expectativas dos gestores com as necessidades e capacidades do tempo? Meu Deus, como arranjar tempo para fazer isso tudo, Fernanda? Como é que organiza o tempo? E eu acho que é um desafio, né? Ou seja, imagino, né? A pessoa entra no fogo e nunca, né? A gente brinca, né? Tá apagando incêndio e esse incêndio não acaba nunca, né? Como que faz para fazer essa gestão aí da organização do tempo? Que eu entendi que a Samara quer falar que é como que ela vai trazer para o gestor que ele não consegue fazer tudo, que o gestor tem que segurar a onda dele, é mais ou menos isso que ela quer saber, né? Será? É isso Que é então? em relação a ela em relação ao gestor, não é isso? Ela botou Eu assim: vou, como eu, equilibrar as expectativas dos gestores com as tá. necessidades e capacidade do tempo? Eu acho que ela está falando do ponto de vista de quem está recebendo, né? Isso. A É o trabalho que é demanda. dentro do tempo que a gente tem de serviço. O que que acontece? É claro que, assim, o gestor aí tem um papel fundamental, mas como ela está perguntando sobre ela, a gente não está aqui, não vai orientar o gestor, a gente vai orientar aqui o profissional a lidar com o gestor. A gente precisa aprender a se organizar e ter uma gestão mais estratégica do tempo e trazer o domínio sobre o nosso tempo. O que que isso quer dizer? Ah, mas o gestor, ele ali direciona o que que a gente vai fazer com o nosso tempo. A gente acaba se colocando num papel, eu vou usar a palavra submissão do tempo, que é o seguinte: a gente vai para o caminho que as pessoas estão dizendo muito mais porque a gente não tem essa visão geral do que a gente tem que fazer. Então, quando chega um gestor e fala assim, você tem que fazer isso, a gente não está organizado o suficiente para contrapor e falar, tudo bem, eu tenho exatamente isso aqui pode ficar para quando? Quando que eu vou conseguir fazer uma negociação? Tá? É entrar na fase da negociação. Então, a minha sugestão é que você sempre tente ter uma rotina mínima semanal com seu gestor, que seja 10 minutos, tá? Em que você alinhe prioridades da semana. E toda vez que entrar uma coisa nova, você consiga o quê? Dar uma visão do que tem ali como prioridade para você fazer uma substituição. A gente fica na expectativa que o gestor vai ter tudo na cabeça, tudo que a gente precisa fazer. Então a gente acha o seguinte: se ele está pedindo, ele já sabe que aquelas outras 10 coisas vão cair. Não, ele não sabe. Uhum. Então, o que que precisa? É você trazer à tona os impactos para o gestor. Não como forma de, aí eu estou reclamando, mas como forma de vamos alinhar juntos quais os problemas que a gente pode ter e como que a gente vai atuar. A minha sugestão é essa aqui. Entendi. Então, quando você tem o domínio do seu tempo, você tem mais articulação para negociar Legal. aquilo que cabe ou não dentro do que você consegue fazer. Fernanda, e se você pudesse dar, eu vou reduzir aqui, porque eu sei que você tem mil coisas para falar sobre o que eu vou perguntar, então eu vou restringir. Assim, três coisas que são fundamentais para a gestão do tempo do gestor, para ele organizar o seu tempo, assim. O que é assim, deveria ser lei para todo gestor, para ele não se perder na confusão que ele tem que fazer. Tá bom. A primeira lei, para mim, você falou a palavra lei, então eu vou repetir. A primeira lei de qualquer gestor é ele tirar 20% do tempo para gerir. O que que acontece? O gestor ele fica com tarefa, 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 e ele não lembra que a tarefa mais importante que ele tem é para gerir, que é para pensar nos problemas, organizar o longo prazo. Então, 20% desse tempo, assim como ele faz para qualquer outra coisa urgente que chegar, ele deveria direcionar para resolver problemas que deveriam estar sendo prevenidos e não estão. Então, para ele parar de correr atrás do próprio rabo, parar de apagar incêndio, 20% para ele prevenir para não se desgastar tanto quanto ele se desgasta hoje. Todo gestor vai falar assim: ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Você não tem justamente porque você não faz, Entendi. tá? Porque você não vai conseguir trabalhar de longo prazo e de maneira estratégica, porque você está sempre enfiado a cabeça no dia a dia nos problemas. Ou seja, A equipe tem que nunca pode ter um tempo que não é para executar, tem, é tem. para Que é um tempo
o quê? Para você analisar, para você planejar as coisas, para você resolver problemas na causa e não na consequência. Não é Beleza. para você tentar apagar um incêndio, é para você comprar o extintor. Entendi. Você saber quantos extintores Ou, eu ou, preciso. ou identificar os focos, né, de Isso. possíveis incêndios. Tá bom. Tem- Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez, mas se você tiver tempo, você vai analisando e você vai construindo melhor. A segunda dica importante, gente, é objetivo alinhado e expectativas alinhadas. O que acontece muito é que cada um vai para um lado. Muitas vezes você quer alguma coisa da sua equipe ou dos profissionais, isso não está alinhado. E você perde muito tempo com refazer trabalho. É, a sensação que eu tenho é que a diretoria vai para um lado, o gestor vai para o outro, a equipe vai para o outro. Uhum. Invista tempo em alinhamento de expectativas, Ok. tá? Invista. Uhum. As pessoas precisam trabalhar para o mesmo lado. Por mais que não seja o lado, nossa, não é o lado que a gente gostaria todo mundo, mas vamos Uhum. entrar num consenso e vamos saber para onde a gente está indo. Entendi. E o terceiro e mais importante é você saber diferenciar o que é urgente e o que é importante. A maioria dos gestores, o que acontece é você muitas vezes não filtra o que recebe e trata tudo como urgência porque você é desorganizado. Então precisa Entendi. aprender o que é importante, o que é urgente, antes de você simplesmente demandar todo o time para fazer tudo em cima da hora. Muito bem. Tentei É, resumir. Nossa, resumido, isso aqui daria uma outra live, gente. É, Temos aqui outras perguntas. O Guilherme perguntou o seguinte: como é que eu posso identificar gestores promissores na minha empresa? O que eu devo procurar nesses profissionais? Tá. Eu acho que você identificar um gestor promissor é você entender duas coisas, duas importantes características que você tem num bom gestor. É aquele que ele está olhando para a eficiência operacional, que é garantir que o dia a dia seja feito da melhor forma possível. Enquanto, em paralelo, ele sempre tem uma visão de futuro que está sendo aplicada. Então, o que que acontece? Por mais que ali você não tenha uma estrutura, é um gestor que ele olha para frente. É um gestor que ele está trazendo, às vezes, assim, ele sabe que a equipe está muito sobrecarregada com processos. Aí ele está lutando para poder aplicar uma ferramenta que traz automatização desses processos. Ele luta, ele planeja, ele faz. Então, é esse gestor que consegue lidar com o dia a dia enquanto está olhando para o futuro. Porque se você tem só um ou outro, acaba que aí você vai ter que decidir. Eu vou ter 2 gestores para poder suprir essas necessidades, que não é um problema, aí você está falando do gestor e da liderança. A visão de futuro a gente fala de liderança e a operação com eficiência é da gestão. Então você vai perceber esses critérios ali para você trazer um Entendi. bons gestores. Legal. E outra pergunta que apareceu aqui, da Glória, ela perguntou o seguinte: um líder deve dominar profundamente os aspectos técnicos da sua área de atuação? Ou a verdadeira eficácia da liderança reside na capacidade de tomar decisões estratégicas e desenvolver talentos? Tá. Depende de como você está assumindo isso. Se você está assumindo numa empresa que realmente olha a gestão, você não vai ter que dominar profundamente a área que você está gerindo. Muitas vezes, dependendo do cargo que você chega de gestão, às vezes nem conhecimento técnico você tem sobre aquilo, tá? Então, isso vai acontecer. Não precisa dominar tecnicamente. Você precisa saber o quê? Você precisa saber os princípios fundamentais para saber direcionar, acompanhar e orientar. Então, por quê? Porque você vai ter que se envolver. Então, é muito mais importante, a gente coloca o peso aí vem a questão do especialista. Como é importante ter especialistas na equipe? Quando você tem um gestor que ele sabe tecnicamente muito do que ele está fazendo, você corre o risco dele microgerenciar. Corre o risco, não estou falando que acontece sempre. Mas corre por quê? Porque ele fica muito apegado ao que ele já sabe fazer, ao que ele domina, ao que ele gosta de fazer, ele tem sinergia com aquilo. Sim, Então, e aí ele não se desenvolve tanto na gestão porque ele não busca aquele conhecimento. Isso não é uma coisa que é regra, tá? As pessoas, eu conheço gente que tem muito aprofundamento técnico e também se desenvolve muito bem em gestão, mas não é uma obrigatoriedade não, Glória. entendi. É, que tem mais aqui? Estão perguntando aqui se tem algum livro novo seu saindo do forno.
Acho que alguém aqui já está sabendo de alguma coisa, te provocando aqui, mas desculpa. Tem sim, esse eu não vou poder contar não, mas tem, já está saindo muito em breve. Olha Mas aí, é uma surpresa bem grande aí. olha aí. A Fernanda, para quem não sabe, já tem, né? Ela falou no início, o livro Abraço Caos, e tem outros aí que já estão fazendo, né? Ela é uma escritora de mão cheia, como vocês viram, baseado bastante na prática. Uma coisa que eu estava lembrando aqui, Fernanda, é o seguinte: eu lembro que eu li que o, um dos principais motivos de hoje de demissão, de problema que as pessoas têm no trabalho é a relação com o seu superior imediato, né? Então, ela pode ser tanto positiva no sentido de a pessoa ir se é uma boa relação, ela vai além de uma série de problemas, desafios que às vezes até a empresa como um todo não dá condições, mas a relação com o gestor é tão boa que a pessoa fica por causa dele ou dá um pouco mais. Mas o contrário também. A empresa é maravilhosa, tem né, excelentes benefícios, mas o dia a dia com o gestor ali superior, imediato, direto, é tão ruim, é tão desgastante que a pessoa vai embora. Ou porque o gestor, né, pede a demissão dela, ou porque ela mesmo arranja alguma outra coisa, né? Ou seja, essa relação ela é definitiva não só para o negócio, para a empresa, mas para a carreira, para as pessoas mesmo, né? Para o dia a dia. Rômulo, sim, acontece demais. Eu acho que uma coisa que é uma das realidades que mais estão presentes no ambiente organizacional. Mas vamos puxar uma coisa muito importante. Vamos entender que aquela pessoa ela não pode se demitir agora, tá? Então não é assim, né? A gente fala muito, mas muita gente tem um processo longo porque precisa se organizar na sua vida pessoal. Independentemente disso, o que é um alerta que eu gosto sempre de deixar? As relações, elas precisam ter muito cuidado. A gente hoje está construindo a visão de uma liderança heróica, o líder herói, muito na nossa mente, então, desse líder inspirador, desse líder que vai desenvolver e vai dar o feedback completo, que é um feedback com respeito, com humanização, com um plano de desenvolvimento já com próximos passos. Que acontece? A gente não vai encontrar esse líder sentado ali e disponível para a gente como a gente gostaria. É claro que eu não estou colocando aqui, gente, o gestor tóxico, o gestor assediador, eu não estou colocando esses Aí que já são é, pessoas. né? Não precisa nem discutir, Aí né? eu não estou falando do criminoso, eu estou Certo. falando de pessoas normais, tá? Por que eu estou passando isso? Muitas vezes a gente, num passo, a gente está se desenvolvendo, investindo muito na nossa carreira e a gente espera ter gestores que vão somatizar isso, exponenciar isso. Ah, então eu vou ter ali uma pessoa que vai transformar a minha carreira, vai me transformar num excelente profissional. E você muitas vezes se depara com um gestor que é muito político, que é muito de relações, que é muito. E o que é o alerta que eu dou para isso? Tente olhar para esse gestor, primeiro, com respeito, tá? Segundo, tente entender o que você pode aprender com ele. Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é se distanciar do gestor porque ele já não está alinhado com as expectativas que eu criei na minha cabeça. Então, ele não é o gestor que eu gostaria de ter, e eu já me distancio e esqueço que podem ter coisas importantes para serem aprendidas. Então, se você, por exemplo, é um gestor ou um profissional que vai muito para o desenvolvimento de conhecimento técnico, alguma coisa assim, às vezes esse gestor é uma pessoa que tem uma forte relação com o mercado e você não é tão bom nisso. O que você pode sugar dessa relação? Então, é isso, a gente não se colocar como ali, eu já sei de tudo, ele não pode me ensinar nada. Tá? Eu sei que é muito difícil ter relações com gestores que não contribuem, mas enquanto você tiver que estar na empresa, aprenda a lidar com essa situação, a ganhar a confiança desse gestor. Não entre em pé de guerra. É a pior coisa que você pode fazer. Enquanto você estiver na empresa, que você decidir que quer continuar na empresa, gerencie essa relação. Eu fiz um artigo uma vez que chama Como gerenciar o gestor que não sabe gerenciar. Nossa, que coisa, hein?
Então, é sobre isso, como que você conduz essa relação para você conseguir tomar decisões, para você conseguir o apoio dele, para você conseguir ser reconhecido. Tem uma forma política de construir essa relação em que todo mundo se beneficia, em que você consegue Entendi, conduzir ali, entender o comportamento dele, porque a primeira coisa que a gente faz é entrar em guerra. Ah, eu não entendi, gosto dele e eu não vou, e eu não quero porque ele não faz as coisas como deveriam. entendi. A gente acaba saindo perdendo. Perde oportunidades. Dentro dessa questão de conflito, né, a Samara aqui está perguntando o seguinte: como é que um líder deve lidar com conflitos internos sem comprometer a confiança e a produtividade? Por exemplo, fofocas. Ai, eu gostava muito de gerenciar fofocas, de uma maneira muito primeiro, a fofoca geralmente ela é consequência da falta de comunicação transparente da equipe, da gestão ou da empresa, tá? Então, o que que acontece? As pessoas, quando elas não sabem das informações, elas tentam adivinhar e elas causam rumores. Aí eu tô falando das fofocas da empresa, né? De, ai, vai ser todo mundo demitido, ai, vão trazer pessoa tal. Então, isso tem a ver com o quê? A comunicação ela não está chegando quando, como deveria, Uhum, tá? A questão da fofoca em lidar, eu acho que assim, tem que jogar muito aberto sobre quais são os valores da equipe. Então, os valores, o que que é aceitável numa equipe e o que que não é. O gestor sempre tem que conduzir isso no dia a dia. Se você está lidando com uma fofoca que ela prejudica, vamos supor, o Rômulo está fofocando da Fernanda, a Fernanda fofocando do Rômulo. Eu, Fernanda, colocaria as duas pessoas de maneira muito aberta para a gente conversar e resolver essa situação, para essa situação ser resolvida entendi. e apontar quais são os comportamentos que são aceitáveis dentro de uma equipe. Né? Então, assim, tem coisas que você precisa sempre cortar e identificar que aquilo não é um comportamento que se espera e que se vai ser conduzido. Mas eu vou reforçar, gente, fofoca geralmente é fruto de uma comunicação que não chegou. E se Entendi. for uma fofoca que impacta todo mundo, faz uma roda ali na hora, nem marca uma Uhum. reunião, chama todo mundo e desmistifica, fala a verdade. Gente, tá tendo rumores sobre isso, a informação correta é essa, e a gente precisa esperar assim, assim, assim. É a melhor forma de você cortar fofoca. Fernanda, acho que dentro disso que você falou, acho que o líder também tem que perceber, e às vezes nem sempre é fácil, se ele permite, por exemplo, receber essas críticas e tal, porque quando, né, a equipe não percebe que há esse espaço, ela acaba fofocando, né? Ou seja, eu não vou falar porque eu sei que se eu for falar, né, enfim, aí, né, eu lembro de um líder, não vou dar muitos detalhes aqui não, para não sabe lá onde isso vai parar, mas assim, a pessoa elogia, né, o líder elogia o funcionário na frente dele, acha que ele é um excelente e tal. Dias depois demite e depois na reunião com os outros, né, as outras pessoas, mete o pau na pessoa e diz que ela não fazia isso, não fazia aquilo, a pessoa não está mais lá e ele demitiu. Ou seja, quem ouve, né, aquela crítica depois que a pessoa foi demitida e ouviu ele fazendo elogios antes, conclui o quê? Eu não vou abrir a minha boca nunca, porque ele não é confiável, né? Ou seja, ele elogiou a pessoa aqui, disse que a pessoa é interessante, gostava de receber as críticas que ela tinha e tal. A pessoa foi demitida e depois o cara acabou ainda com a. Né? Então, ou seja, você acaba é, é, provocando uma conversa que nunca vai ser transparente, né? Ela vai para fofoca, não é isso? Com certeza. E outra coisa, aqui tem uma outra pergunta. Olha, a Glória já está perguntando se você tem cronograma de treinamento para 2025, Fernanda. A gente já está até se aproximando aqui do final da nossa live, gente. Então eu já vou até Tenho, colocar tenho um essa cronograma de pergunta. treinamento ainda. Ainda tenho algumas vagas de treinamento ainda, tanto eu dou treinamento corporativo, né? Então eu dou treinamento em empresas para tanto para equipes quanto para lideranças e também para mentoria a gente ainda tem algumas agendas ainda. Legal. Então, olha, gente, já estamos aqui quase com uma hora de live. Então, a Fernanda tá aí. Vocês têm, né, obviamente, o LinkedIn dela aí para seguir, entrar em contato com ela. Como a Fernanda já falou, né, tem treinamento tanto para gestores, né, de mão cheia aí, essa mentoria.
e para empresas que querem formar gestores, que querem, enfim, melhorar o nível de gestão da sua empresa, entre em contato com a Fernanda, porque, olha, né, assim, não é porque é minha amiga, não é porque eu a conheço, mas eu sei que vocês vão gostar muito e vão lucrar muito com isso. Acho que é isso. Fernanda, você tem assim, as últimas palavras, assim, o que você deixaria de assim uma orientação assim, é, número um para um gestor, o que quem quer, ou quem está sendo, ou quem está querendo ser, enfim, já é há muito tempo, o que é que não pode deixar de esquecer? Tenho sim. Eu acho que uma dica eu vou falar, porque isso fez muita diferença no meu crescimento como gestora, tá? É a gente ter senso crítico. É uma coisa que a gente nunca pode perder, que é olhar esse olhar com humildade para o nosso comportamento, para o nosso desenvolvimento. Eu gosto muito de uma coisa que é olhar para trás hoje, né? Eu tô com 42 anos de idade, comecei a ser gestora bem nova, e eu tenho certeza que se minha primeira equipe se encontrasse com a minha última equipe, eles não falariam da mesma pessoa. E isso mostra porque, assim, eu sempre olhei para os meus erros, eu sempre olhei para o que eu fazia de errado, e a gente olhar com esse senso crítico para o que a gente precisa construir dentro da gente desse autoconhecimento faz toda a diferença na gestão. É a gente nunca achar que o problema é só da empresa, a gente nunca achar que o problema é só da equipe, a gente ter noção e consciência da responsabilidade que a gente tem e a gente tentar sempre ter esse senso crítico e olhar para o desenvolvimento que a gente precisa e para esse aprendizado que a gente precisa, tanto técnico quanto de comportamento. Maravilha! Gente, olha, isso aí foi uma aula que a gente recebeu agora da Fernanda. Fernanda, muito obrigado por você estar aqui, pela sua presença. Obrigado por todo mundo que participou, mandou as perguntas. Obviamente que a live vai ficar gravada aí para quem for assistir depois. E a gente se encontra então na próxima segunda com um novo convidado. Vai ser muito legal. Eu aviso para vocês. Por favor, não deixem de seguir, coloquem o sininho lá no meu perfil para vocês não perderem as notificações e a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau para vocês. Tchau, muito obrigada, Rômulo. Obrigada a todo mundo que participou.